O sopro da fé, a história de Márcia e o milagre que mudou sua vida. Márcia Oliveira tinha 28 anos quando descobriu que sua vida dependia de um fio. Não era uma metáfora, não era exagero, era literal. Aos 22, após um quadro de pneumonia maltratado, ela desenvolveu uma hipopneia severa, uma condição em que a respiração se torna tão superficial durante o sono que o corpo simplesmente esquece de respirar. Os médicos foram claros: sem um aparelho de PAP, ela corria risco de parada cardíaca a qualquer momento. Mas o pior não era apenas a doença. Era a sensação de que, aos poucos, a vida estava escapando dela. As noites eram um pesadelo. Márcia acordava engasgada, o peito apertado, como se uma mão invisível a estrangulasse. Durante o dia, o cansaço era tão intenso que mal conseguia trabalhar como caixa de supermercado. Os remédios ajudavam pouco e o PAP, embora necessário, a deixava dependente de uma máquina para sobreviver. Como uma pessoa tão jovem pode viver assim? Ela se perguntava, olhando no espelho os olhos fundos e a pele pálida. A depressão veio silenciosa como uma sombra. Márcia começou a evitar saídas com amigas, a se isolar. Ninguém entende o que é viver com medo de dormir, desabafava com a mãe, Dona Rosa, que chorava em silêncio, impotente. Até que, numa tarde de sábado, enquanto arrumava as compras de uma cliente, Márcia ouviu uma voz que mudaria tudo. Você já tentou a Igreja Universal? Perguntou a senhora, uma mulher de cabelo grisalho e sorriso tranquilo, enquanto Márcia passava seus produtos na esteira. Lá, Deus opera milagres. Minha nora tinha um problema nos pulmões, os médicos disseram que não tinha jeito. Hoje, ela não usa mais nenhum remédio. Márcia engoliu em seco. Ela já tinha ouvido falar da Universal, das reuniões poderosas, das orações que quebrantavam qualquer mal. Mas fé era algo que ela havia perdido faziam anos, desde que o pai faleceu e a vida parecia só lhe dar golpes. Ainda assim, naquela noite, enquanto tentava dormir com o PAP chiando ao seu lado, a frase daquela mulher não saía de sua cabeça: Deus opera milagres. No domingo seguinte, com as mãos trêmulas e o coração acelerado, Márcia entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. O lugar era diferente do que imaginava, não havia frialdade nem julgamento. Havia música alta, pessoas sorrindo, um pastor no altar falando com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. Deus não quer que você viva como escravo, ele dizia enquanto Márcia sentava num banco perto do fundo, as lágrimas já escorrendo. Hoje é o dia da sua libertação. Ela não entendeu como, mas quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, seus pés se moveram sozinhos. No altar, entre dezenas de pessoas com problemas diferentes, alguns com muletas, outros com rostos marcados pela dor, Márcia se ajoelhou e chorou. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: qual é a sua luta, filha? Eu não consigo respirar direito. Tenho medo de dormir, tenho medo de morrer, ela gaguejou, envergonhada. A obreira a abraçou forte. Hoje isso acaba. Deus vai te dar um novo fôlego. E então veio a oração. Não era uma prece suave, era uma declaração de guerra. O pastor ungiu Márcia com óleo, impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a clamar em voz alta: em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre a sua respiração. Saia, espírito de morte. O sopro de Deus vai entrar nos seus pulmões. Márcia sentiu algo estranho, um calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. As lágrimas aumentaram, mas dessa vez eram diferentes. Eram de alívio. Você vai sair daqui curada. O pastor declarou, olhando nos seus olhos. Mas você precisa crer. E precisa fazer a sua parte. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Deus vai te encontrar na vigília de sexta-feira. Márcia saiu da igreja naquela noite com uma certeza que não sentia há anos. Algo estava prestes a mudar. Os dias seguintes não foram fáceis. A campanha exigia fé e disciplina, jejum de 3 refeições, orações específicas, leitura da Bíblia. Márcia, que mal tinha forças para trabalhar, agora se via acordando às 5 horas da manhã para orar. Mas havia algo diferente nela. Uma esperança teimosa, como uma chama que não queria se apagar. Na quarta-feira, durante a corrente de oração, ela sentiu pela primeira vez desde que adoecera uma energia nova. O pastor pediu que todos colocassem as mãos nos pulmões e declarassem: meus pulmões são de Deus. Eu respiro a vida de Cristo. Márcia fez isso, e pela primeira vez em anos, inspirou fundo sem dor. Foi só um segundo, mas foi suficiente para ela saber: Deus estava ouvindo. A vigília de sexta-feira foi o divisor de águas. Márcia chegou à igreja exausta, mas determinada. O templo estava lotado, o louvor era intenso, e o pastor falava sobre a fogueira santa, um momento de quebra de maldições através da fé.
Quando ele chamou os que buscavam cura para o altar, Márcia foi correndo. Dessa vez a oração foi ainda mais forte. O pastor segurou suas mãos e ordenou: em nome de Jesus, eu determino que seus pulmões sejam restaurados. O ar que você respira é abençoado. Durma em paz, porque o Senhor é o seu guardião. Márcia caiu no chão, não de fraqueza, mas de uma paz tão profunda que não conseguia se levantar. Quando finalmente se recompôs, sentiu algo incrível. Ela estava respirando normalmente. Sem aperto, sem medo, sem a sensação de afogamento. Tire o papo hoje, disse o pastor com um sorriso. Deus já te curou. Márcia obedeceu. Aquela noite, pela primeira vez em 6 anos, ela dormiu sem a máquina. E acordou viva. Não só viva, renascida. O testemunho de Márcia no altar, uma semana depois, emocionou a todos. Com lágrimas nos olhos, ela contou como Deus tinha restaurado seus pulmões, como agora conseguia correr, trabalhar, viver sem medo. Mas o mais impressionante não era só a cura física. Era a transformação em seu rosto, a pele mais viva, os olhos brilhantes, a voz firme. Eu achava que minha vida tinha acabado, ela disse, segurando o microfone com mãos que já não tremiam. Mas Deus mostrou que com fé, tudo pode mudar. E não foi só a minha respiração que ele curou, foi a minha alma. Hoje Márcia é uma das primeiras a chegar às reuniões. Ela participa das campanhas, dá seu dízimo com alegria, e sempre que pode, leva alguém que precisa de um milagre. A Universal não é só uma igreja, é um hospital dos impossíveis, ela costuma dizer. E a lição que deixou para todos aquele dia foi simples, mas poderosa. Não importa quão escura seja a noite, Deus está apenas esperando você estender a mão para Ele te puxar para a luz. A fé não é sobre não ter medo, é sobre confiar que é maior que qualquer medo. Porque no final, o maior milagre não foi só Márcia respirar novamente. Foi ela viver, de verdade. Naquela mesma semana, enquanto Márcia compartilhava seu testemunho na reunião da terça-feira, uma mulher chamada Ana sentada nos bancos dos fundos não conseguia segurar as lágrimas. Ela tinha chegado à igreja arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que parecia não ter cura. Seu filho de 12 anos, Lucas, estava internado havia 3 meses com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. Ele está desistindo, pastora Ana confessou depois do culto, com a voz quebrada. Os exames pioram a cada dia, e eu não sei mais orar. Márcia, que agora parecia ter uma luz diferente nos olhos, se aproximou e segurou as mãos de Ana com firmeza. Eu também achei que não tinha mais forças. Mas Deus não olha para o que a gente tem, Ele olha para o que a gente dá a Ele, mesmo que seja só um suspiro de fé. Ela contou como, na sua pior noite, quando achou que ia morrer afogada no próprio catarro, uma irmã da igreja ligou no meio da madrugada só para orar com ela pelo telefone. Não era uma oração bonita, era um grito. Mas Deus ouviu. Ana não sabia, mas naquela noite, enquanto ela chorava no altar, o pastor fez uma coisa que só quem já viu milagres de perto entende. Ele pediu para todos os presentes estenderem as mãos em direção ao hospital onde Lucas estava. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor unido, como se cada pessoa ali fosse um pedaço do corpo de Cristo se dobrando sobre aquele menino. Senhor, o Senhor disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, o Senhor estaria no meio. Aqui estamos não só 2 ou 3, mas uma multidão pedindo pela vida desse garoto. O pastor declarou com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. No dia seguinte, Ana chegou ao hospital preparada para o pior. Os médicos tinham marcado uma reunião com ela pela manhã, e pelo tom da enfermeira no telefone, ela já imaginava mais notícias. Mas quando entrou no quarto de Lucas, algo estava diferente. O menino, que há semanas mal abria os olhos, estava sentado na cama, comendo um pedaço de pão com manteiga, algo que seu corpo não tolerava havia meses. Mãe, eu sonhei com um homem de roupa branca ontem à noite, Lucas disse, com a voz ainda fraca, mas clara. Ele colocou a mão na minha cabeça e falou: levanta, meu filho. Ainda tem muito para você fazer. Os médicos ficaram boquiabertos. Os exames daquele dia mostravam uma melhora inexplicável. Os níveis que estavam nas alturas caíram, a inflamação no cérebro reduziu, e até a cor da pele de Lucas, antes amarelada, estava voltando ao normal. Não temos explicação científica para isso, o médico-chefe admitiu, coçando a cabeça. Mas como mãe, você sabe o que acha que aconteceu? Perguntou a uma Ana que não conseguia parar de chorar, dessa vez de gratidão. Naquela noite, Ana voltou à Universal, mas não sozinha. Ela trouxe Lucas ainda fraco, mas sorrindo, e uma fila de parentes que não acreditavam em essas coisas de igreja.
Quando o menino subiu ao púlpito com a ajuda do pastor e contou o que tinha vivido, até os mais céticos não conseguiram segurar a emoção. Eu não sei quem foi aquele homem no meu sonho, Lucas disse, olhando para a multidão. Mas eu sei que foi Deus quem mandou ele. E se ele fez isso por mim, pode fazer por vocês também. O que poucos sabiam é que enquanto Ana chorava no altar na noite anterior, uma irmã de fé chamada Rosa, aquela mesma que tinha ligado para Márcia meses atrás, estava em casa, intercedendo por Lucas como se ele fosse seu próprio filho. Rosa não tinha estudos, não sabia ler a Bíblia direitinho, mas tinha uma coisa que muitos entendidos não têm, uma fé que não desiste mesmo quando tudo parece perdido. Deus não precisa de teólogos para fazer milagres, ela costuma dizer. Ele precisa de gente que acredite que a última palavra é dele. Hoje, Lucas está correndo, estudando, e até jogando futebol nos fins de semana, algo que os médicos disseram que ele nunca mais faria. Ana se batizou nas águas e agora faz parte do grupo de intercessão da igreja. E Márcia? Ela continua lá, toda terça e sexta, ora abraçando quem chega desesperado, ora contando sua história para quem precisa de uma esperança. As pessoas perguntam, por que vocês acreditam tanto em milagres? Ela diz com um sorriso. Eu respondo, porque a gente já viu. E não é um, são muitos. Todos os dias. Porque na Universal, os impossíveis têm endereço certo. E as histórias como a de Márcia e Lucas não são exceção. São só o começo de algo que Deus está fazendo, uma vida de cada vez. No mesmo corredor onde Márcia costumava orar por Lucas, agora uma nova família chegava com o coração partido. Era Dona Rosa, uma senhora de mãos calejadas pela luta, e seu neto, o pequeno Miguel, de apenas 7 anos. O menino nasceu com uma doença rara que afetava seus músculos, deixando-o frágil demais para até mesmo segurar um lápis na escola. Os médicos tinham sido claros, ele nunca vai andar sem ajuda. Preparem-se para o pior. Mas Dona Rosa não aceitou aquela sentença. Uma vizinha que já tinha visto o que Deus fazia na Universal, levou ela e Miguel até a igreja. Se tem um lugar onde Deus ouve, é aqui, disse a mulher, apontando para o altar. E foi ali, entre lágrimas e clamores, que Dona Rosa fez sua promessa. Senhor, eu não saio daqui sem o meu milagre. As semanas passaram, e Dona Rosa não faltou a nenhuma reunião. Ela chegava cedo, ficava até o fim, e quando as portas fechavam, ela ainda ficava ali fora, conversando com Deus como se ele fosse um amigo de longa data. Os obreiros notaram sua fé e começaram a orar com mais intensidade por Miguel. Até que numa sexta-feira à noite, durante a corrente de oração, algo mudou. Miguel, que mal conseguia se levantar da cadeira, de repente sentiu uma força nas pernas. No começo foi só um formigamento, como se sangue estivesse voltando a circular onde antes não chegava. Depois, veio a vontade de se mover, e então, bem devagar, ele se levantou. Primeiro com ajuda, depois sozinho. Os gritos de alegria ecoaram pela igreja quando o menino deu os primeiros passos, tremidos, mas firmes, em direção ao altar. Dona Rosa caiu de joelhos, chorando sem parar. É ele! É o Senhor! Gritava, enquanto os irmãos ao redor levantavam as mãos em adoração. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora onde antes só havia piora. E Miguel? Hoje ele corre pelo pátio da escola, joga bola com os amigos e até ajuda a vovó a carregar as sacolas do mercado. Deus não só me curou, ele me deu uma vida nova, diz o menino, com um sorriso que ilumina qualquer lugar. Agora, toda terça e sexta, Dona Rosa está lá, do lado de Márcia, abraçando as pessoas que chegam com dor no coração. Eu digo para eles, se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só não desiste, porque a vitória já está no caminho. E assim, a cada reunião, mais uma história de milagre nasce. Porque na Universal a fé não é teoria, é experiência. E quem entra ali com um problema, sai com um testemunho. A gente não acredita em milagres porque a gente quer, diz o pastor, no final de cada culto. A gente acredita porque a gente vê. E o que a gente vê, a gente não pode calar. Naquela mesma semana, um casal entrou arrastando os pés na igreja, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Era seu João e Dona Maria, donos de uma pequena padaria no bairro. Há 3 anos, o negócio ia de vento em popa, mas depois que um concorrente enorme abriu na esquina, as vendas despencaram. As dívidas se acumularam, e o banco já ameaçava tomar a casa onde moravam há mais de 20 anos. Pastor, a gente não aguenta mais, confessou Dona Maria, segurando um lenço molhado entre os dedos. Já vendemos até as joias da minha mãe, e mesmo assim não dá. Ontem o gerente ligou dizendo que se não pagarmos até sexta, perdemos tudo. O pastor os olhou com aquela calma que só quem já viu Deus agir tem. Vocês vieram no lugar certo. Deus não é só o Deus dos impossíveis, Ele é o Deus do já está feito, ponto.
E ali mesmo, na frente do altar, começou a orar com uma autoridade que fazia até o ar tremer. Senhor, o Senhor que multiplicou pães para 5.000, que abre o mar e faz o ferro flutuar, hoje o Senhor vai multiplicar o pão desse casal. O inimigo quer roubar, mas o Senhor vai devolver em dobro. Naquela noite, seu João e Dona Maria saíram da igreja com os olhos ainda úmidos, mas com uma paz que não faziam ideia de onde vinha. Vamos fazer como o pastor disse. Não vamos falando da crise, vamos falando da vitória, decidiu seu João, apertando a mão da esposa. Na manhã seguinte, Dona Maria foi abrir a padaria como de costume, mas quando chegou, encontrou uma fila que dava volta no quarteirão. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, confusa. Um cliente sorriu. Ontem à noite, um rapaz passou aqui colando uns panfletos dizendo que hoje a padaria ia distribuir pães de graça para quem estivesse desempregado. Aí todo mundo veio. Dona Maria quase desmaiou. Mas a gente não tem pão suficiente para isso. Então ela correu pro fundo da loja e viu. As prateleiras que na véspera estavam quase vazias, agora transbordavam de pães, bolos e até doces que ela nem tinha feito. João, vem aqui! Gritou com a voz embargada. O marido chegou correndo e parou boquiaberto. Isso não é possível. Ontem a gente mal tinha farinha. Enquanto distribuíam os pães, os clientes não paravam de chegar. Alguns pagavam, outros não podiam, mas todos saíram agradecidos. No final do dia, quando fecharam o caixa, seu João não acreditou no que viu. Tinham arrecadado mais em um dia do que nos últimos 3 meses. E ainda sobrou comida. Na sexta-feira, eles voltaram à igreja com o envelope das dívidas quitadas na mão. Pastor, olha aqui, disse Dona Maria, chorando de alegria. Deus não só salvou a nossa padaria, ele encheu a nossa casa de novo. O pastor sorriu, como quem já sabia que aquilo ia acontecer. Isso é só o começo. Deus não faz pela metade. E assim, mais uma história se juntou às outras. Porque na Universal, o milagre não é exceção, é rotina. E quem entra com o impossível sai com um Deus provedor. A gente chega com medo, mas sai com fé. Chega com falta, mas sai com sobra, dizia seu João, anos depois, contando testemunho para os novos que chegavam. Porque quando Deus resolve abençoar, Ele não pergunta se a gente merece. Ele só pergunta se a gente acredita. E ali, entre abraços, lágrimas e sorrisos, a igreja continuava cheia. Porque milagre chama milagre. E fé, quando é verdadeira, não fica guarda só para si, ela contagia. A vida de seu João e Dona Maria mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. A padaria que antes mal dava para pagar as contas, agora tinha filas pela porta. Os pães saíam quentinhos, o cheiro de café recém-passado tomava a rua, e o sorvete caseiro que Dona Maria fazia com tanto carinho se tornou o mais pedido do bairro. Mas o que mais chamava atenção não era só o movimento, era a paz no rosto do casal. Um dia, o filho mais velho, Pedro, que havia se afastado da família por causa das brigas e das dívidas, apareceu na porta da padaria. Ele estava magro, com olheiras e a camisa puída. Seu João o viu e, em vez de reclamações, abriu os braços. Filho, você voltou. Pedro, envergonhado, baixou a cabeça. Pai, eu ouvi dizer que as coisas melhoraram aqui, que até a igreja ajudou. Dona Maria, que estava no balcão, enxugou as mãos na toalha e se aproximou. Não foi a igreja, meu filho. Foi Deus. E ele também tem um milagre para você. Pedro não acreditava em nada daquilo. Já tinha tentado de tudo, até coisas erradas, para resolver seus problemas. Mas naquela noite, sentou-se à mesa com os pais e ouviu a história toda. Como eles tinham ido à Universal arrasados, como o pastor orou por eles, como as dívidas sumiram, como os clientes voltaram, como até o forno que estava quebrado há anos voltou a funcionar sem explicação. E o mais incrível, Pedro disse seu João, com os olhos brilhando, é que a gente não fez nada para merecer, só acreditamos. No domingo seguinte, Pedro foi com eles à igreja, não por obrigação, mas por curiosidade. E foi ali, no meio daquela multidão que cantava com fé, que algo dentro dele começou a se mexer. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, Pedro hesitou. Mas Dona Maria segurou sua mão. Vem, filho. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Pedro foi. Chorou. E quando o pastor impôs as mãos sobre ele, sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Não foi um raio, não foi um barulho e foi uma certeza. Que aquilo era real. Que Deus estava ali. Que ele não tinha desistido dele. Nas semanas seguintes, Pedro começou a ajudar na padaria. E não era só no balcão, era na vida. As tentações que antes o perseguiam perderam a força. As dívidas que ele tinha feito, de repente, foram sendo quitadas de maneiras que só podiam ser obra de Deus.
Um credor ligou dizendo que o valor tinha sido perdoado. Outro apareceu na padaria e disse que não precisava mais do dinheiro. Pedro não entendia, mas seu João só sorria. Filho, quando Deus começa, ele não para no meio. E assim a família que antes estava dividida, agora estava unida. Não só eles, os funcionários da padaria também começaram a frequentar a Universal. A moça que fazia os doces, o rapaz que entregava os pães, até o senhor que varria a calçada. Todos tinham uma história. Todos tinham um milagre. Um ano depois, a padaria não era mais só um negócio, era um ponto de luz no bairro. Seu João e Dona Maria colocaram uma placa na entrada: "Aqui Deus abençoa". E não era só um slogan, era verdade. Porque toda semana alguém chegava lá com um problema e saía com um testemunho. Um cliente desempregado arrumou trabalho. Uma senhora com uma doença grave recebeu o diagnóstico de cura. Um jovem viciado se libertou. E tudo começava com um convite: vem na Universal. Lá, Deus faz o que o homem não pode. Certa tarde, enquanto seu João arrumava as cadeiras da igreja para o culto, o pastor se aproximou. Seu João, você lembra quando chegou aqui pela primeira vez? Ele riu. Como esquecer, pastor? Eu tava com medo até de respirar. O pastor colocou a mão no seu ombro. Pois olha só como Deus transformou tudo. E isso aqui ele apontou para as cadeiras, para as pessoas que já começavam a chegar. É só uma pequena parte do que ele ainda vai fazer. Seu João olhou ao redor. Viu Pedro conversando com um rapaz novo, que parecia estar passando pela mesma luta que ele já tinha vencido. Viu Dona Maria abraçando uma senhora que chorava, mas com um sorriso no rosto. Viu o altar, onde tantos impossíveis tinham se tornado realidade. E soube mais uma vez que Deus não faz pelas metades. Que milagre não é sorte, é fé. Que a Universal não é só uma igreja, é um lugar onde Deus escreve histórias novas. Todos os dias. Porque quando a gente entrega o pouco que tem, Ele devolve em abundância. Quando a gente confia, Ele age. E quando a gente pensa que já viu tudo, Ele mostra que ainda tem mais. Muito mais. O último passo do milagre. Naquela noite, enquanto o culto chegava ao fim, seu João sentiu um aperto no peito. Não de dor, mas de expectativa. Ele sabia que algo maior estava por vir. Foi então que o pastor chamou ao altar o rapaz que Pedro aconselhava, o mesmo que há semanas chegará arrastando uma perna atrofiada por um acidente. O jovem, agora com os olhos brilhantes, subiu os degraus sem muletas. E quando o pastor orou, ele deu o primeiro passo firme. Depois, outro. E outro. Até que diante de todos correu, até os braços da mãe que caiu de joelhos gritando: "É Deus! É Deus!" Seu João enxugou uma lágrima. Lembrou-se de quando anos antes chegara ali quebrado com um diagnóstico sem esperança. Hoje não só estava de pé, como via sua própria história se repetir em outros. Não era coincidência. Era a mesma mão que curara o cego Bartimeu, que multiplicara pães, que ressuscitara Lázaro. A mesma mão que mesmo agora escrevia seu nome na palma das suas mãos. A lição que ficou: Deus não precisa de muito para fazer o impossível. Precisa só de um coração que diga: aqui estou, usa-me. Porque milagre não é um evento, é um relacionamento. É a certeza de que quando entregamos nossos cacos, Ele os transforma em vitral. Que a fé não é esperar pelo mar se abrir, mas dar o primeiro passo na água antes de ele se dividir. E assim, enquanto as luzes da igreja se apagavam e as vozes ainda ecoavam em louvor, seu João saiu com uma verdade gravada na alma: Deus não muda as histórias. Ele as reescreve. E a sua, como a de tantos ali, era apenas o começo do próximo capítulo.